Então a gente vai resolver esse exemplo. Antes de entrar propriamente no exemplo, que trata do dimensionamento de circuito para motores, vamos falar um pouquinho sobre o dimensionamento dos circuitos para tomadas e para iluminação. Em todo projeto é importantíssimo o bom senso do projetista. Então, quantos circuitos você vai ter na sua instalação é você quem vai decidir, né? Você como projetista que vai decidir. Se eu quiser colocar, né, por exemplo, pensando numa casa ou numa área administrativa, né, parte de escritório de uma instalação. Se eu quiser colocar todas as tomadas lá do escritório no mesmo circuito, eu posso? Pode, desde que você faça o dimensionamento adequado, né? Se eu quiser colocar uma tomada, né, dimensionar um circuito terminal para cada tomada, posso? Pode, vai gastar mais, mas pode. Então, entra aí o bom senso, né, do projetista na hora de realizar esse projeto. Qual é o caminho aí? A norma define seções mínimas de condutores, tá, para circuitos de iluminação em 1,5 milímetro quadrado e para circuitos de potência em 2,5 milímetros quadrados. Significa então que se eu colocar um circuito terminal para cada tomada, cada circuito desse precisa, independente da potência que eu estou considerando para aquela tomada, o condutor que vai alimentar ela precisa ser de pelo menos 2,5 milímetros quadrados. Tá? Então eu vou fazer o agrupamento de tomadas ou o agrupamento de luminárias buscando, lógico, uma boa utilização do espaço, né? Então, pensando em iluminação, eu posso ligar todas as lâmpadas da sala num circuito só, ou posso dividir em 2, em 3, né? Igual na sala de aula, que eu posso ter dividido isso por fileiras, e aí, né, se o professor quer fazer uma projeção, vai e apaga só as lâmpadas da frente, né? Ou coisa do tipo. Então, a forma de utilização precisa ser levada em conta, e aí a gente vai fazer a divisão dos circuitos, né, pensando na forma de utilização, e é preciso lembrar, né, tomar cuidado também no dimensionamento. Eu não vou colocar lá, por exemplo, se eu tenho 20 tomadas de 300, com uma potência atribuída lá de 300 volt-ampere, isso vai dar aí 6 kVA. Né? Não vou colocar tudo isso num circuito só, porque a hora que eu for dimensionar, eu vou ficar com um condutor, né, de uma bitola muito grande, e eu não vou conseguir colocar depois, na hora de instalar, não vou conseguir colocar esse condutor dentro do buraquinho lá que vem na tomada. E não dá para fazer aqueles arranjos que o cara vai e corta um pouquinho dos fiozinhos para poder enfiar lá no buraquinho. Não, então a gente vai dividir essa quantidade em grupos, né, que a gente pode separar por ambiente, por exemplo. Então essa sala aqui eu vou colocar, né, num circuito. Se tem muitas tomadas para uma sala, divide essa quantidade de tomadas em 2, em 3 circuitos. Tá? Circuito terminal, para cada circuito terminal a gente vai ter um dispositivo de proteção. Então quando eu falo circuito terminal, não é que lá no meio da instalação a gente pega e puxa uma perninha lá de um condutor e sai para alimentar outros equipamentos, tá? O circuito terminal é o que sai do disjuntor lá no quadro. Então, cada disjuntor que a gente vê lá no quadro representa um circuito terminal, porque aquele disjuntor é responsável pela proteção de todo o circuito, ele precisa suportar a carga de todo esse circuito. Tá? Então, a divisão ocorre ali no quadro e não lá dentro da instalação. Lá no meio da instalação que a gente tem são ramificações para poder alimentar conjuntos de carga que estão no mesmo circuito.
Beleza? Então a gente pode fazer esse agrupamento para tomadas de uso geral, para equipamentos de iluminação e para motores de baixa potência. Motores de baixa potência são lá motores de 1/4 de CV, 1/3 de CV, de meio CV, tá? Que são cargas que vão consumir pouquinho, vão consumir aí 1 ampere pouquinho, 2 amperes, né? Então nessas situações a gente pode utilizar, agrupar esses motores, mas também pensando, lógico, no bom funcionamento da instalação. Não vou ligar no mesmo circuito motores que vão cumprir funções diferentes dentro do meu processo produtivo, porque se eu tiver um problema no circuito, eu paro, ao invés de parar uma parte do processo, eu paro duas, né? Então esse bom senso precisa vir do projetista. Tomadas de uso específico, que são aquelas destinadas a cargas que consomem maior potência, precisam ter um circuito exclusivo. Por exemplo, né, numa residência, um chuveiro. Tá? O chuveiro tem que ter um circuito para cada chuveiro. Eu sei que não que é comum não encontrar isso, né? Em casa mesmo, eu tive que... Eita, mas... Peraí. Cobrador. Em casa mesmo eu tive que adequar a instalação porque estava 2 chuveiros num circuito só. Não tem como aguentar. Por mais que brigue e faça calor, você quase não usa o chuveiro, quando usa é no morno. Se chegar um dia frio, ferrou. Então cada chuveiro precisa ter aí o seu circuito, né? Então todas as cargas que consomem uma potência maior precisam ter um circuito exclusivo. E isso se aplica a motores. Então quando a gente fala de motores, cada motor precisa ter o seu circuito terminal, tá? O seu circuito de alimentação. E aí é isso que a gente vai dimensionar. Na hora de dimensionar os condutores para alimentação das cargas, no caso de tomadas, no caso de iluminação, nós vamos considerar aquela potência que está instalada, né, a demanda que foi considerada para aquele conjunto de equipamentos. Então a gente viu lá sobre o fator de demanda, né, dentro do que é previsto lá de quantidade de tomadas, de quantidade de lâmpadas, dependendo do ambiente em que a gente está, tem um fator de demanda que pode reduzir um pouquinho aí a demanda que é considerada, né? E aí a gente usa então essa demanda corrigida para fazer o dimensionamento dos circuitos. No caso de motores, a gente vai por outro lado, porque a gente precisa considerar o fator de serviço, não só a potência nominal do motor, mas o seu fator de serviço, tá? Então vamos realizar aí esse exemplo. Tá aqui, ó. Nós vamos dimensionar o circuito de alimentação para 3 motores de 7,5 CV, que estão ligados em 220 volts. Bom, 7,5 CV é um motor já não tão pequeno, então a gente precisa ter aqui um circuito para cada motor. Se os 3 motores são iguais, se eles estão instalados próximos ali, né, a gente pode dimensionar o circuito e repetir isso para os 3. Essa é a ideia aqui do exercício. Acontece que a hora que a gente fizer dimensionar um circuito para cada um, observe que para colocar isso no eletroduto, ao invés de ter um cabo, nós vamos ter 3 cabos. E aí aparece o que a gente chama de agrupamento de condutores. O agrupamento de condutores vai fazer com que o espaço dentro do eletroduto para dissipação de calor diminua.
Então, então isso afeta um pouquinho a capacidade de condução de corrente desses condutores. Tá? Nós vamos precisar aplicar lá na frente um fator de correção, né, durante o dimensionamento. Outra coisa que vai afetar é a temperatura, como eu falei para vocês. E aí a gente precisa também aplicar um fator de correção. Né? Tudo isso está previsto lá na norma. Então, na aula passada, o Gustavo, eu vi no final lá que me mandou uma mensagem de como acessar a norma. Né? Vamos lá. Dentro do SWAP, né, vocês têm aqui, ó, Biblioteca Pergamon. Clicou aqui, vai abrir o site da biblioteca e aí a gente vai procurar pela norma. Aliás, antes de fazer isso, a gente precisa fazer um login. Tá vendo aqui no cantinho? Login. Vocês vão selecionar. Professor, não está compartilhando a tela, não. Não? É que porcaria. Então, vamos lá. Muito obrigado, Leandro. Agora foi? Agora foi. Então, beleza. Vamos lá. Então, só voltando. Tá aqui o exemplo que nós vamos resolver. Ó. Dimensione os circuitos de alimentação para 3 motores de 7,5 CV, 4 polos, 220 volts. Os condutores serão instalados em eletroduto aparente não circular em ambiente de temperatura média 35 graus. A corrente de curto-circuito presumida no ponto de alimentação é de 4,6 kA e o comprimento do circuito é de 15 metros. Tá? Então, são essas as informações que a gente tem. Vamos lá. Para acessar a norma, dentro do SWAP, vocês vêm aqui, ó, Biblioteca Pergamon. Então, ele vai abrir aqui o sitezinho de busca. Nós vamos fazer o login, está aqui no cantinho direito superior. E aí vocês selecionam, né, que são alunos. O código que ele fala aí é o mesmo que vocês usam para acessar o SWAP. Tá? E a senha também é a mesma que vocês usam para acessar o SWAP. Tá lá, loguei aqui, ó. Beleza? Aqui nós vamos procurar NBR 5410 e vou mandar pesquisar. Aí ele vai aparecer os resultados, né, de livros que estão disponíveis na biblioteca. Esse livro aqui eu tenho ele em PDF, que fala sobre cabos elétricos. Depois eu mando para vocês. Tá? E a gente, para encontrar as normas, a gente vem aqui, ó, pesquisa Target Get Web. Aqui é que são listadas as normas, ó. Então, a 5410 que a gente pediu para procurar, ele aparece aqui. Tem ela comentada, né, e tem ela sem comentários. Vamos pegar a comentada mesmo, que esse João Cunha acho que participou da elaboração da norma e tal. A hora que a gente clica aqui, ele vai abrir para a gente a norma. Ixi, mudou o jeito de navegar aqui. Tá? Então tá lá. Faz até barulhinho de virar a página. Porque assim fica ruim para procurar. Então, vamos lá. Então tá aí aberta a norma. Beleza? Isso aqui pode jogar fora. Então, para a gente fazer o dimensionamento, a primeira coisa que a gente precisa obter são os dados do motor. Já abri aqui um catálogo. Motor de 7,5 CV, 4 polos em 220 volts. Aqui as características dele. Uma condição que nós vamos precisar, tá aqui, ó, fator de serviço. 1,25, então deixa eu só ver como é que tá no roteiro aqui. Não, beleza. Do catálogo de motores
fator de serviço 1,25. Tá? Nós vamos precisar dessa informação. Vamos lá no roteiro. Então, uma das coisas que fala aí no roteiro é que a gente vai precisar escolher entre fazer alimentação por condutores isolados, por condutores sem isolação, por cabos, né? E aí, dependendo da forma da instalação, é que a gente vai definir aquilo que nós vamos utilizar. Então, se é uma rede aérea, nós vamos utilizar condutor nu, né? Sem isolação. Se é uma instalação interna, a gente precisa usar condutores isolados, né? Nós vamos usar fio ou vamos usar cabo? Depende do que a gente pretende alimentar, né? Então, geralmente, para circuitos de motores é mais fácil trabalhar com cabos, né? Se forem cargas de pequena potência, é mais fácil trabalhar com fio. E os cabos podem ser unipolares ou podem ser multipolares, né? Então tem todas essas observações aí, né, que está mais ou menos explicado aí. Dentro do ambiente onde a gente vai fazer a instalação, podem existir elementos que são corrosivos, podem existir risco de explosão, né? Então tudo isso a gente precisa considerar na hora de escolher o condutor que nós vamos utilizar, tá? Para o nosso exemplo, a gente vai utilizar cabo multipolar, beleza? Bom, a primeira parte aí do roteiro fala da definição da demanda do circuito. Então, observa que a corrente para cada circuito, né, vai depender da demanda que é prevista para aquele circuito, da tensão de alimentação do circuito e do fator de potência para esse circuito. Tá? Então, tem aqui uma expressão para se calcular isso para cargas monofásicas, para cargas ligadas entre duas fases, né, ou bifásicas, e para cargas trifásicas. Então tem aí, né, a expressão para se calcular a corrente para cada circuito. E isso vai valer lá para parte de tomadas, para parte de iluminação. Então observe que a gente precisa conhecer o cosseno φ, né, o fator de potência das luminárias, por exemplo. Atribuir um valor de fator de potência para as tomadas. Tá? Para circuitos de alimentação de motores, a gente já tem a corrente, né, do motor em catálogo, então não preciso fazer essa conta, né? O que eu vou precisar buscar lá é o fator de serviço. Então observa que a corrente que nós vamos considerar para alimentação do motor é o fator de serviço multiplicado pela corrente nominal. Isso porque, se porventura o motor vier operar com uma corrente acima da nominal, né, então dentro de condições especificadas, ele pode suportar até 25% da sua potência nominal. Então a gente precisa tomar esse cuidado. Tá? Vamos considerar isso, porque se eu precisar acionar o meu motor nessas condições, a minha instalação vai suportar. Então, nominalmente, a corrente desse motor é de 22 amperes. Uma corrente nominal, 22 amperes. Então, com isso... Ih, ficou pequeno agora. Por quê? A corrente do circuito será corrente do circuito vai ser 1,25 vezes 22. Quanto é que dá isso? Alguém está com calculador aí? Não? 5 vezes 22. 27,5
amperes. Então, seguindo o que está aqui no roteiro, essa é a corrente que nós vamos ter para a alimentação desse motor. 27,5 amperes. Isso aqui fica aqui anotadinho que já nós vamos utilizar. Ok? Bom, aí a gente precisa ir lá na norma e procurar. E agora para baixar a página. Deixa eu ver se dá para baixar isso. Opa, dá para. Dá para baixar a norma aqui. Agora ficou mais fácil para navegar. A gente encontra na norma alguns métodos de referência, que são os que estão descritos aqui, que acho que está até no roteiro lá, né? A1, A2, B1, B2, C, D, E, F, G. Então, cada um é uma condição diferente de instalação dos condutores. Como é que nós vamos saber qual utilizar? Caramba. Então, primeira coisa. Cadê? Ué, por que ele não... Tabela 33. Aqui. Então, nessa tabela 33 da norma, a gente tem apresentados os métodos de referência, as formas de instalação e o respectivo método de referência. Isso é necessário porque a gente vai fazer o dimensionamento, todas as tabelas que tem na norma consideram um método de referência para esse dimensionamento, porque são métodos que apresentam características parecidas. Então, se a gente for, por exemplo, instalar os condutores ou cabos em eletroduto de seção circular embutido em parede termicamente isolante, é o que a gente chama de A1. Um cabo multipolar nessa mesma forma é o que a gente chama de A2. Então, observa que muda de condutor isolado ou cabo unipolar para cabo multipolar, muda o método de referência. Tá? Isso para algumas situações, para outras, ele não vai mudar. O que vai mudar é a forma lá de colocação. Então, cada método que aparece aqui de instalação tem uma ilustração que dá para a gente ter uma ideia de como é essa instalação e apresenta aqui um método de referência. Então, condutores isolados ou cabos unipolares em eletroduto aparente de seção circular sobre parede ou espaçado desta menos de 0,3 vezes o diâmetro do eletroduto. Então, um eletroduto bem pertinho da parede lá, B1. Condutores isolados ou cabos unipolares em eletroduto aparente de seção não circular sobre parede, B1. Então, são eletrodutos diferentes, mas que por terem características parecidas, entram no mesmo método de referência. Tá? Aqui, o outro também nesse mesmo método. E aí vai. Então, a forma como a gente vai instalar, olha lá, então aparece bandeja, aparece, né, as bandejas perfuradas, um leito, que parece uma escada que passa lá em cima e a gente coloca os condutores lá, né, condutores nus sobre isoladores. Então, cada método aparece aqui, né, cada forma de instalação aparece aqui e a gente vai buscar aquela que a gente pretende utilizar. Tá? O que está definido aqui no trabalho é que ele vai ser instalado em eletroduto aparente não circular. A gente olhando aqui na norma, então, aqui, condutores isolados ou cabo multipolar, né, daí são duas, em eletroduto aparente não circular sobre parede. Aqui pode ser um dos dois. Então, observa que se a gente for utilizar condutores ou cabos unipolares, nós vamos usar o método B1.
Se a gente for usar cabo multipolar, nós vamos usar o método B2. E aí a gente precisa definir isso agora. Então, deixa eu só voltar aqui. Cadê a tabelinha? Como é um ambiente em que a gente não está sujeito a grandes elevações de temperatura, não está sujeito a situações especiais, a gente pode considerar isolação em PVC. Tá? Então, para isolação em PVC, tem aí algumas informações sobre o que cada tipo de isolação vai suportar de temperatura, que nós vamos usar um pouquinho mais para frente. Mas não era isso que eu queria achar. Eu não sei onde vai estar. Computador, vamos lá. Aqui. Então, na hora de escolher o condutor que a gente vai utilizar e o tipo de isolação, a gente observa aqui a temperatura de serviço dele. Então, condutores com isolação em PVC podem suportar temperaturas de trabalho até 100 graus Celsius. Observe que se a gente for trabalhar num ambiente muito quente, não é conveniente utilizar a isolação em PVC, mas a gente passa a utilizar EPR ou XLPE, que suporta uma temperatura maior. Tá? Bom, para fazer essa instalação, nós vamos considerar no circuito, nos circuitos será utilizado cabo multipolar, cabo isolado, multipolar. Tá? Então nós vamos considerar a instalação com cabo multipolar. Só para exemplo. E aí a gente pega então aqui na tabela o método de referência. Nós vamos usar cabo multipolar em um eletroduto aparente. Né? Aqui o método de referência é o B2. Então da tabela 33, da norma, o método de referência será B2. Então, esse aqui é o método de referência que a gente vai considerar no nosso dimensionamento. Tranquilo? Então, definido o método de referência, tá aqui. Então, vamos seguir o que está no roteiro. Então, com base nas condições do ambiente, a gente definiu o método de referência e vimos na forma de instalação, a gente definiu o método de referência. Agora nós vamos procurar nas tabelas 36 a 39 o que atende os critérios de condução de corrente. Bom, onde é que a gente vai fazer isso? Cadê a norma? Nas tabelas 36 a 39. Tá aqui. Tabela 36. Faltou colocar aqui. Cabo multipolar com isolação em PVC. Então, a isolação faz diferença. Observe que aqui tem capacidade de condução de corrente em amperes para os métodos de referência A1, A2, B1, B2, C e D. E para condutores com isolação em PVC. Então, dessa tabela até a 39, o que a gente tem de informação é isso. Na tabela 37 são os mesmos métodos, só que para condutores com isolação em EPR ou XLPE.
Tá? Na tabela 38, ó, o que a gente tem são as capacidades de corrente para os métodos E, F e G, né, para condutores em PVC, e na tabela 39 são as capacidades de corrente para os métodos E, F e G em MPR ou XLPE. Então, cada tabela dessa traz informação aí sobre alguns métodos de referência e um tipo diferente de isolação do condutor. Ok? Como nós estamos trabalhando no método B2, né, o nosso método de referência é B2, e isolação em PVC, a gente vai usar a tabela 36. Ok? Bom, aparecem aqui então algumas informações. Ó, cada coluna, então para cada método de referência tem aqui duas colunas, com 2 ou com 3 condutores carregados. Isso significa, bom, 2 condutores carregados é um circuito monofásico. Tá? 3 condutores carregados é um circuito trifásico. Então, observe que mesmo se for um circuito monofásico fase e neutro, é nessa tabelinha aqui que a gente vai considerar, tá? É aqui que a gente vai olhar. Bom, agora qual é o procedimento? Então, a gente tem aqui já definido a nossa corrente do circuito, 27,5 amperes. Tá? Então, essa corrente é o que a gente precisa procurar aqui na tabela. Então, no método de referência B2 para 3 condutores carregados, está aqui a coluna que a gente vai usar. A nossa corrente de projeto, 27,5 amperes. Então, nós vamos procurar aqui um condutor que tenha uma capacidade superior a essa. Ó. Então, um de 2,5 suporta 20 amperes, um de 4 milímetros suporta 27 amperes, um de 6 milímetros suporta 34 amperes. Beleza? Então, a princípio, um condutor de 6 milímetros quadrados é capaz de alimentar a nossa carga sem problema, já que ela vai consumir lá 27,2 amperes. Então, a princípio, da tabela 36, né? Então, da tabela 36, condutor, eu não vou nem colocar um monte de informação aqui, que o método de referência vocês já sabem, a quantidade de condutores carregados vocês já sabem. Capaz de suportar 34 amperes e, a princípio, poderia ser utilizado para a alimentação dos motores. Por que eu estou colocando isso a princípio? Depois eu deixo coloco esse e os que estão atrasados lá no Moodle para vocês. Por que eu coloquei aqui a princípio? Porque depois que a gente fez o dimensionamento aqui, né, em cima dessas tabelinhas do método de referência e da corrente do circuito, a gente precisa verificar se existe uma temperatura diferente daquilo para qual foi dimensionado o circuito. Esqueci de mostrar aqui, né? No começo da tabela ele fala aqui, ó, temperatura ambiente de referência, 30 graus Celsius. Olha lá, em todas elas, ó, 30 graus Celsius é a temperatura de referência no ar. No solo, se for enterrado, 20 graus Celsius.
Então, se a gente vai trabalhar numa temperatura diferente de 30 graus, se a gente sabe que o ambiente vai estar numa temperatura diferente de 30 graus, a gente precisa aplicar um fator de correção de temperatura. No problema, a gente está definido lá que o ambiente tem uma temperatura média de 35 graus Celsius. Significa, então, que a capacidade de condução do nosso condutor vai diminuir um pouquinho, ó. Vendo? Então aparece aqui, ó, fatores de correção para temperatura. Para 35 graus Celsius, o condutor suporta 94% da sua capacidade. Então, ao invés de 34 amperes, ele vai suportar 94% disso. Se fosse temperaturas mais baixas, ó, observa que esse fator de correção é maior que 1. Então, ele suportaria uma corrente maior do que 34 amperes. Tá? Então a gente precisa levar isso em consideração. Vamos colocar aqui. A tabela 40, o fator de correção para a temperatura é de 0,94. Então tá aqui, 35 graus Celsius, a gente tem um fator de correção de 0,94. Isso no ar, né? Se for no solo, observa que a variação é a partir dos 20 graus, ó, entre 15 e 25, ó, nem aparece o 20 porque aquilo já foi dimensionado. Se for acima de 25 tem correção, se for abaixo de 15 tem correção. Aqui para a linha subterrânea. E o outro fator de correção que a gente precisa considerar é o fator de agrupamento. Então, quanto mais circuitos a gente tem no mesmo eletroduto, menor vai ser a capacidade deles de condução. Tá? Aqui, nessa tabela 42, a gente tem, então, a divisão por métodos. Para cada método de referência, para cada conjunto de métodos de referência, né, a gente tem um fator de agrupamento dado o número de circuitos que nós vamos ter no mesmo eletroduto. Tá? Então, no nosso caso, que a gente está no método B2, nós vamos olhar nessa primeira linha aqui, ó, né? Em feixe, ao ar livre ou sob superfície, embutidos em conduto fechado. Nós vamos passar os 3 circuitos no mesmo eletroduto. Então, vai aparecer aqui, ó, um fator de correção de 0,7. Então, da tabela 42 para 3 circuitos, o fator de correção por agrupamento é de 0,70. Portanto, a capacidade do condutor, capacidade de condução, né? Condução de corrente do condutor vai ser 34 vezes 0,94 vezes 0,70. Então a gente aplica esses fatores de correção, 34 vezes 0,94 vezes 0,70. 22,372. Então essa é a capacidade que o nosso condutor terá realmente de condução. Observa que isso ainda está acima. Não está acima. Já não está mais acima daquilo que a gente tem de corrente para o circuito, 27,5. Então, na verdade, a gente não pode utilizar 22,4 amperes. Então, portanto, um condutor de 6 milímetros quadrados não pode ser utilizado para esses circuitos.
Observa que se ao invés de colocar todos eles no mesmo eletroduto, a gente tivesse deixado eles de forma separada, a gente poderia usar esse condutor sem problema. Tá? Mas como a gente pretende colocar todos os condutores no mesmo eletroduto, aí a gente já não tem mais não dá mais para usar esse condutor. Então a gente precisa voltar lá na norma, na tabela, aqui, e vamos procurar o próximo. Então, ao invés de usar o de 6 milímetros quadrado, nós vamos usar o de 10, que esse suporta a 20 graus Celsius, sem agrupamento, 46 amperes. Tá? Então, considerando o condutor de 10 milímetros quadrados, o que a gente vai ter? A corrente do condutor é 46. Vai ser 46 vezes 0,94 vezes 0,70. Não vou refazer todo o processo porque a ideia é mesmo, os fatores de correção são os mesmos. O que a gente passa a ter aqui agora, 46 vezes 0,94 vezes 0,7. 30,3 amperes. Agora sim, então 30,3 é maior do que os 27,5 que a gente tem de corrente do circuito, né? Então, portanto, será utilizado o condutor de 10 milímetros quadrados pelo critério de capacidade de condução de corrente. Por que isso? Falei para vocês que a gente tem 3 critérios aí para seguir, né, para atender. Então, esse é o primeiro deles. Então, pensando em capacidade de condução de corrente, o condutor precisa ser de 10 milímetros quadrados. O próximo critério que a gente precisa buscar aí atender é o critério de queda de tensão. Aí isso a gente pode utilizar a expressãozinha aí, só para se ter. Deixa eu achar aqui a parte. Queda de tensão 627. Então tá aqui, ó. Qual é o limite de queda de tensão? Então, como eu falei para vocês, né, vai depender da instalação. Então, a partir, né, se uma instalação, cadê? O limite de queda de tensão é de 7% se o transformador for de propriedade da própria instalação, da própria unidade consumidora. Né? De 7% se o transformador for da empresa de eletricidade. De 5% a partir do ponto de entrega com uma tensão, com fornecimento em baixa tensão. E de 7% se for a instalação alimentada por gerador. Esses limites são lá do ponto de alimentação até o circuito terminal, tá? Então, lá de onde a gente tem alimentação, vamos supor, né, 5% aqui, ó, alimentação em baixa tensão. Se a gente recebe os 220 volts lá na entrada, 220 vezes 0,95, considerando 5% de queda, a gente tem que ter no mínimo 209 volts lá no final do meu circuito terminal, né, onde eu estou alimentando a carga. Tá? Então, olha só, desde a entrada até lá a alimentação da carga. E, caramba,
Em nenhum caso, a queda de tensão nos circuitos terminais pode ser superior a 4%. Então, observa que o que a gente está dimensionando aqui é um circuito terminal que está saindo do quadro de distribuição, né, do CCM, e alimentando o motor. O limite que a gente tem aqui é de 4%. Tá? E aí nós vamos aplicar isso aqui, então, nessas expressões. Tá? A expressão... para fazer conta com isso aqui... Enfim. O que nós vamos ter aqui? Que a seção mínima do condutor, para atender o critério de queda de tensão, né? Aqui em cima é circuito monofásico, aqui em cima é circuito trifásico, que é o que a gente está olhando. Então é 173,2, é uma constante, vezes ρ, que é a resistividade do material. Então, se a gente está considerando condutor de cobre, já está aqui a resistividade dele, vezes o somatório de LC por IC. Então, é o somatório de comprimento do circuito pela corrente. Aparece esse somatório porque se a gente tem, por exemplo, um circuito que alimenta mais de uma carga, eu vou ter um trecho do circuito, né? Então, vamos pensar assim, num circuito radial, que eu vou alimentar uma carga, né, distante do ponto lá do CCM 10 metros, e o outro motor está dali 10 metros. E eu estou com os dois motores no mesmo circuito. Então, observa que os primeiros 10 metros do meu circuito precisa suportar a corrente dos dois motores. A segunda metade só suporta a corrente do segundo motor. E se a gente tiver vários equipamentos ligados assim, né, a gente tem essa divisão. Por isso aparece esse somatório aqui. Como a gente está considerando só um motor no nosso circuito, né, nós vamos ter aqui o comprimento vezes a corrente. Isso dividido pela queda percentual de tensão que é permitida e pela tensão entre fases. Então a gente vai ter aqui para o nosso probleminha. Vamos tentar escrever, cadê? Pelo critério de queda de tensão, a seção do condutor vai ser 173,2, vou colocar assim. E caramba, tá difícil, hein? Vamos colocar a equação, né? Ô, Jesus! Cento e setenta e três vírgula dois. Colocar lá um asterisco mesmo. Vezes o ρ, que é a resistividade do cobre, então 1,56 avos, vezes 1 sobre 56, vezes o comprimento do circuito e a corrente. O comprimento do circuito em algum lugar, cadê? 15 metros. Então, vezes 15, vezes a corrente, que é de 27,5. 27,5 amperes. Beleza? Isso aqui dividido pela queda percentual. Então a gente viu em norma que o máximo permitido é 4%. 4%. E a tensão, que é 220 volts. Isso aqui vai dar... Agora eu vou pegar a minha calculadora aqui. Assim... Alguém puder ir conferindo, 173,2, 1,56 avos, 15, 27,5, embaixo dá 880.
Então, eu não vou mostrar toda a continha, não. Isso dá 1,45 milímetros quadrados. Então, observa aqui. Pelo critério de capacidade de condução de corrente, a gente precisa de um condutor de 10 milímetros quadrados, por queda de tensão de 1,45 milímetros quadrados. Entre esses dois, qual vocês usariam? Alguém? Alguém? O de 10 ou o de 1,5? Não entendi a pergunta, professor. Bom, nós vimos dois critérios de dimensionamento até agora. Lê? Capacidade de condução de corrente dá um condutor de 10 milímetros quadrados, que é o que a gente tirou lá das tabelas, né, da norma. Pelo critério de queda de tensão, seria necessário um condutor de 1,45 milímetros quadrados. Entre esses dois, qual vocês usariam? O de 10, né, professor? O de 10, tá? Então, sempre nós vamos usar o maior que tiver aí. Tá? Que aí garante que todas as condições são atendidas. Bom, por fim, mas não menos importante, a gente tem o critério de capacidade de condução de curto-circuito. Aqui, na legenda está TC, mas é TE, tá? Que é o tempo de eliminação do defeito em segundos. Isso tem a ver com a atuação do dispositivo de proteção. Ok? A corrente simétrica de curto-circuito, que é algo estimado, que a gente vai ver futuramente, né? E aparece aqui em uma continha. Então, para realizar o dimensionamento olhando para a capacidade de curto-circuito, a gente precisa daquela informação lá da corrente simétrica de curto-circuito e precisa saber o tempo de eliminação desse defeito. Tá? Essas temperaturas que aparecem aqui são definidas em norma. Então, TF e TI são as temperaturas admissíveis do isolamento do condutor. Estão lá na tabela 35 da norma. Vamos procurar a tal da tabela 35. Acima, né, gente? 41. Aqui. Então, na tabela 35 a gente tem as temperaturas. A temperatura TI, que ele chama lá na expressão, é a temperatura de serviço contínuo, 70 graus, já que a gente está em PVC. A temperatura de curto-circuito está aqui, ó, 160 graus. Então, nessa expressão que aparece aqui, a gente tem TI de 70 e o TF de 160. Beleza? A corrente de curto-circuito foi presumida lá e o tempo de eliminação nós vamos chutar um valor aí para poder fazer os nossos cálculos. Então, a gente vai ter aqui pelo critério de curto-circuito que a seção do condutor tem que ser igual, né, maior ou igual, vamos lá, a raiz quadrada do tempo de eliminação da falta. Então, deixa esse tempo aí por enquanto. Vezes a corrente simétrica de curto-circuito, que a gente foi dado aqui como 4,6 kA. 4,6 kA. Essa corrente aí é isso, kA mesmo. E embaixo a gente tem 0,34 vezes a raiz
Aqui dentro tem uma fração logaritmo de 234 mais 160, que é a temperatura máxima, embaixo logaritmo de 234 mais 70, que é a temperatura mínima de a temperatura em regime de operação, né? Então vamos considerar um tempo de eliminação da carga de, sei lá, de 1 milissegundo, não, é muito pouco, de 0,1 segundo, vai dar 100 milissegundos, beleza? Então 0,1 segundo, só para poder ilustrar. Vou colocar aqui, considerando que a falta será eliminada em 0,1 segundo. Eliminada é foda, hein? Aqui. É essa continha que a gente precisa fazer. Vamos lá. A calculadora. Então, o log de 234 mais 160. Cadê? Onde é que tem o logaritmo nessa calculadora? Log. 304. Um dividido pelo outro. Raiz. Ponto 34 vezes. Então essa é a parte de baixo. Em cima 0,1 raiz disso 4,6 vezes 2 dividido. Então se eu não errei nas contas, 4,2 milímetros quadrados. Essa é então, pelo critério de corrente de curto-circuito, precisaria de um condutor de 4,2 milímetros quadrados. Observa que o tempo de eliminação da falta é importantíssimo aqui. Se a gente tivesse um tempo maior do que esse, né, então só para ilustrar, deixa eu ver que eu desfaço. Se a nossa falta fosse eliminada, ao invés de 0,1, fosse eliminada em 1 segundo, a gente teria aí um condutor de 13 milímetros quadrados como seção mínima. Então, observa que o tempo de eliminação da falta aqui é extremamente importante. Então, entre os três critérios, o condutor a ser utilizado vai ser o de 10 milímetros quadrados, já que ele é o maior dos três e, portanto, atende a todas as condições. Beleza? Tranquilo aí, não? Alguma dúvida, pessoal? É tranquilo, professor. Então, para finalizar, para cima, a gente precisa dimensionar o condutor neutro e o condutor de proteção. Está aqui para cima em algum lugar.
divide mais. Então, a própria norma, ela define uma forma simplificada de dimensionar o condutor neutro. Isso, 6.2, é mais para baixo. Só que esse dimensionamento ele está condicionado à utilização de um dispositivo residual no circuito. Então, se a gente tem um DR instalado no circuito, a gente pode fazer esse dimensionamento de uma forma simplificada. Tá? A princípio, o condutor neutro tem que ter a mesma dimensão, a mesma bitola do condutor fase. Tá? E ele não pode ser dividido por mais de um circuito. Por mais que isso apareça bastante, né, em uma instalação, cada circuito tem que ter o seu neutro, tá? Que sai lá do quadro também, é onde a gente faz todo o aterramento, toda a equipotencialização para então puxar o condutor neutro. Né? Então, se a gente tem... Cadê a tabelinha? Se a gente tem uma proteção do circuito contra a sobrecorrente, né, então tem um DR lá, a gente faz esse monitoramento do neutro, a gente pode usar essa tabelinha aqui e considerar uma seção reduzida do condutor neutro. Tá? Para condutores de até 25 milímetros quadrados, que é o nosso caso, o condutor neutro tem que ser necessariamente igual ao condutor fase. Então, no nosso caso, o condutor neutro vai ser também de 10 milímetros quadrados. Para seções superiores a isso, se existe então esse cuidado, se o sistema é equilibrado e se tem a proteção contra a sobrecorrente no neutro, a gente pode reduzir a seção do condutor neutro, tá? Caso contrário, ele tem que ser exatamente a mesma seção nominal do condutor fase. E no caso do condutor de proteção, mais uma vez é aplicado aí uma expressãozinha em que a gente tem a corrente de curto-circuito, a gente tem... Ixi, tem que corrigir essa legenda, né? A gente tem o tempo de eliminação e a gente precisa de um fator que depende do material, né, que é dado lá na tabela, nas tabelas 53 a 57 da norma. Então vamos procurar tabela 53. Então esse fator de proteção não incorporado a cabo multipolar, não é esse. Para condutor de proteção não, constituído por veia de cabo multipolar, cadê? Nossa. Então, o nosso... caramba. Veia de cabo enfaixado com outros cabos. Então tá aqui, ó. O que a gente tem é um cabo multipolar, né? Então nós vamos considerar essa tabela aqui, ó, tabela 55. Então, para isolação em PVC e condutor de cobre, que é o que a gente está utilizando, né? O fator K é o que aparece aqui, ó. Então, no nosso caso, o 115, né? Os valores mais baixos são para condutores maiores. Então, nessa expressãozinha aqui, o que a gente vai ter é que a seção do condutor ela tem que ser igual a corrente de curto-circuito ao quadrado, né? No caso aqui em amperes, o tempo de eliminação da falta. Então, vamos fazer a conta. Então, se essa corrente de curto-circuito é em amperes, a gente vai ter 3.000 e...
4.600 amperes. Então são 4.600 amperes elevado ao quadrado. Rapaz. O tempo de eliminação da falta em segundos. Isso, ponto 1. Isso extrai a raiz e divide por esse fator K, que da norma é igual a 115. Se eu não errei nos meus cálculos aqui, o condutor de proteção precisa ser de pelo menos 12,6 milímetros quadrados. Então, observe que o que influencia fortemente aqui é o tempo de eliminação da falta, que a gente está com um tempo bastante alto, tá? De 0,1 segundo. Beleza? Depois eu coloco as contas aqui para vocês. Mas é a aplicação dessa expressãozinha aqui. Tá joia? Então, se ao invés disso a gente quiser utilizar as tabelas que tem aqui na norma para facilitar, a próxima tabela que tem aqui, que é a 58, ele define aqui uma seção mínima para os condutores de proteção. Tá? Então, se ele for feito do mesmo material que o condutor fase, bonitinho, a gente pode utilizar essa tabela aqui. E aí, para o nosso caso, como a seção é menor do que 16 milímetros quadrados, a gente tem aí, então, um condutor de proteção também de 10 milímetros quadrados. Tá joia? Então, um critério ou outro. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida?